Essa é uma das questões mais sem pé nem cabeça que eu já vi em provas. Eu sou Gustavo e eu já trabalho com biblioteconomia para concursos desde 2004, né? E já vi muita prova, muita questão. Também sou elaborador de provas e essa questão aí está entre as piores que eu já vi, principalmente porque ela não diz nada com nada e está totalmente errada. E aí eu vou mostrar. É uma questão da prova do CENEM, desse ano, 2025, do Instituto IADES, né? Bom, e aí diz assim, assinale a alternativa que indica atribuição exclusiva do bibliotecário. Bom, o bibliotecário realmente tem algumas atribuições exclusivas. O que seria isso? São atribuições que apenas o bibliotecário pode fazer. E quais são elas? São as atribuições que estão na lei do bibliotecário de 1962, tá? Tem aí, ó. São atribuições dos bacharéis em biblioteconomia, a organização, direção e execução de serviços técnicos de repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas e empresas particulares concernentes às matérias e atividades seguintes: ensino de biblioteconomia, fiscalização de estabelecimentos de ensino de biblioteconomia, administração e direção de bibliotecas, organização e direção de serviços de documentação e execução de serviços de classificação e catalogação de manuscritos e livros raros, preciosos, mapotecas, tal. Não tem nada disso aí que tem nessa alternativa, tá? Aliás, nessa questão. Olha só. Análise de provas editoriais, que ficou com uma resposta correta, não sei porquê, tem nada a ver. Manutenção de site de revistas, gestão de portais de periódicos, construção de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, elaboração de planos museológicos. Não tem nada a ver com atribuições exclusivas do bibliotecário, embora, claro, um bibliotecário dá conta de qualquer uma dessas atividades, tá? Mas não é exclusivo, né? Então, é uma questão que não devia nem existir e, logicamente, deveria ter sido anulada. Não sei se foi, tá? Então, assim, é triste, né? A gente estuda, chega numa prova, tem uma questão que simplesmente não tem nada a ver com o que a gente estudou. Enfim, concurso é isso e a gente tem que estar preparado. Tem alguma forma secreta para acertar essa questão? Não, só no chute mesmo, com muita sorte, porque é uma questão sem pé nem cabeça. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Vamos ver agora uma questão que eu achei bem interessante pelo texto, tá? É uma questão que não é das mais bem elaboradas, mas é uma questão difícil. É uma questão que vai exigir uma leitura, uma calma para a gente encontrar a resposta, tá? É o tipo de questão que eu chamo de questão textual e que a gente trabalha muito no nosso curso Acerte Mais, lá no biblioteconomiaparaconcurso.com, e que também tem aulas no gustavohem.substack.com. Então, assina lá, adquire o curso, estuda, que aí você vai acertar mais questões assim. E aproveita, dá uma olhada lá, ó, nos livros Catalogação para Concursos através dos Tempos. Epa! Fica saindo o tempo todo. E, opa! Aqui, ó, informação jurídica para concursos, tá? Adquire lá no biblioteconomiaparaconcurso.com, beleza? Bom, questão textual é como eu chamo as questões que não têm uma pergunta, tá? Então, o enunciado aí diz: acerca do modelo de citação existente, assinale a alternativa correta. A gente tem que ler alternativa por alternativa, porque não é uma pergunta. Então, eu tenho que ler todas para saber qual está correta. E qual é a vantagem de quem sabe o que procurar? Porque quem sabe o que procurar não vai ler e ficar confuso. Vai ler e já vai eliminar as alternativas, tá? Lembrando que as alternativas se dividem em distratores e alternativa correta. Os distratores estão aí para distrair, tá? Para confundir. E aí, se você não sabe o que procura, você se perde. Então, vamos lá. A letra A, né, tem assim: os modelos de citação podem ser observados da mesma forma nas distintas áreas do conhecimento. Né? O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os modelos de citação são da mesma forma para diferentes áreas de conhecimento. A gente sabe que não, a gente sabe que existem diferentes formas de citação, diferentes entidades, agências de normalização, né? E a gente sabe aí que não é isso. A gente sabe que tem APA, tem Vancouver, tem a BNT, enfim.
Tem outras que eu não lembro agora, e que não, são diferentes. Tá? Então, letra A está errada. Letra B. A contagem das citações contidas em uma publicação pode predizer sua qualidade como fonte de pesquisa. Não faz sentido. Por quê? Porque como eu vou contar o número de citações que tem uma publicação e dizer que isso traz qualidade para a publicação? Ora, o número de citações que tem numa publicação vai depender dos artigos que tem ali, enfim, de quem está publicando nela. E isso normalmente quer dizer que tem menos originalidade, né? Se a gente for levar ao pé da letra do que é uma citação, quanto mais citação tem um artigo, menos original ele vai ser. Ele vai ser tipo um artigo de revisão, por exemplo, mas originalidade vai ter menos, né? Porque vai estar citando o que já veio antes. Bom, letra C. O processo de citação fica imune, aí a gente já para, porque no mundo da ciência não tem quase nada que seja imune, né, a algo. Bom, imune a interferências diante do isolamento e da autorreferência das nações que concentram a produção de conhecimentos. Tem até um certo ar de teoria da conspiração aí, mas está errada, né? Porque o processo de citação ele não é imune a nenhum tipo de interferência, né? O processo de citação pode ter diversos tipos de interferência. Letra D. As pessoas citam umas às outras pela contribuição para a ciência. Será mesmo? Né? As pessoas citam umas às outras porque é necessário para o que elas estão desenvolvendo, né? E não porque elas querem contribuir com a ciência. Na verdade, é a ciência que contribui com o desenvolvimento dessas pessoas que devolvem para a ciência os seus experimentos, né? As suas pesquisas e enfim. Falei bonito agora, né? E a letra E tem: as citações se perdem quando o autor menciona um texto pela primeira vez e, nas próximas vezes, já não cita o texto diretamente, e sim aquele que se referiu a ele inicialmente. Bom, isso aí é uma verdade, tá? Acontece com o primeiro que cita um artigo e acontece também com aquele que cita um artigo que é difícil de encontrar. Então, a pessoa que vai citar aquilo que leu, ela não leu o original, ela leu quem citou. E aí o original vai ficando cada vez mais distante, né? Cada vez mais distante e acaba se perdendo mesmo. Então, essa letra E realmente aí está correta, beleza? Então, questão interessante, questão textual, questão que nos obriga a ler alternativa por alternativa, questão que nos obriga a ter cuidado com os distratores, né? E tenho certeza que você acertou. E se você quiser aprender mais, acesse lá bibliotecnomiaparaconcurso.com e vem estudar comigo. Valeu! Achou que bibliometria não cai mais em concurso, né? Cai sim. É engraçado que as pessoas querem sempre adivinhar o que vai cair numa prova, querem sempre dizer assim, tal assunto não aparece mais, ou a moda agora é tal assunto e tal. E galera, por mais que existam assuntos que vão deixando de ser exigidos e surjam novos assuntos, a gente tem que estar sempre por dentro de tudo que envolve o escopo da nossa área. Logicamente, bibliometria nunca deixou de ser importante. A gente não pode deixar de estudar, não pode deixar de conhecer pelo menos o básico da bibliometria. Não está caindo mais tanto em concurso. Realmente não. Mas aparece uma questão assim, uma questão simples, e às vezes a gente erra porque a gente não sabe de nada. Não sabe de nada, sabe nada mesmo. Então, não deixa de estudar um assunto só porque você não está vendo questões recentes sobre ele, porque pode aparecer justamente naquela prova que você sonha um dia trabalhar na instituição, tá? Essa é uma questão textual, a gente precisa ler alternativa por alternativa e a gente tem que escapar dos distratores. Como a gente faz isso? Identificando algumas palavras que podem nos indicar que aquele distrator está errado. Então vamos lá. A respeito da bibliometria, assinale a alternativa correta. Desenvolveu-se inicialmente a partir da elaboração de leis científicas acerca do comportamento da literatura. É bonito, quer me enganar, né? Mas não é por conta disso, né? A bibliometria se desenvolveu pela necessidade mesmo, né? De você metrificar a literatura, né? Ela não surgiu por conta de leis científicas, tá? Então, esse texto aí é o texto que é bonito, bem elaborado e que acredito que enganou muita gente, mas está realmente errado. Bom, letra B. O termo bibliometria é relativamente recente. Realmente é. Pois foi criado a partir do advento das tecnologias da informação.
né? É um termo antigo, é um termo lá que Otlet já usava, né? Pelo menos algo parecido. Letra C. A bibliometria é a aplicação de técnicas estatísticas e matemáticas para descrever aspectos da literatura e de outros meios de comunicação. Beleza, até aí tudo bem. Realmente é a aplicação de técnicas estatísticas e matemáticas de forma para descrever aspectos, né, da literatura. Quais são os autores mais publicados, mais citados, os termos que aparecem mais, as palavras, enfim, né? Letra D. Um dos principais marcos do desenvolvimento da bibliometria são as leis de Ranganathan. Nada a ver, né? Esse aí, minha mãe tinha uma frase que era assim, escutou o galo cantar e não sabe onde, né? Quem marcou essa resposta aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. E letra E. A bibliometria utiliza mais métodos discursivos do que a bibliografia. Não tem nada a ver também, né? A bibliometria é uma coisa métrica, é quantidade, quantitativa, né? E aí está falando de discurso, né? Métodos discursivos, né? Enfim, também não tem nada a ver. Quem elaborou essa questão estava bem criativo, né? Então, a única alternativa correta, ou possível correta, ou menos errada, é realmente a letra C. As outras não fazem nenhum sentido, tá? E isso, galera, é preciso ler para poder chegar nessa resposta, ler com calma, né? Senão você vai marcar qualquer coisa aí e vai errar, porque essas alternativas, esses distratores estão bem elaborados. Eles trazem um textozinho tranquilo, né? Um texto bem escrito, né? Curto, bem escrito, com termos, conceitos, leis que realmente você já ouviu falar, como a lei de Ranganathan, bibliografia, métodos discursivos, né? Sendo que na verdade não é isso, tá? Então a resposta correta é a letra C, e preste muita atenção para não errar uma questão que realmente você consegue acertar se você for pela lógica. E qual é a lógica? Bibliometria é quantidade, logicamente vai ter algo com estatística, com matemática, algo nesse sentido. Beleza? Valeu! Olha aí uma questão sobre um tema da moda, inteligência artificial. É uma questão difícil, uma questão da prova do Senem deste ano, 2025, e que a gente precisa também ler com calma, mas realmente essa questão aí, cara, muito difícil. Eu também não concordo com o gabarito, mas também não dá para dizer que está errado. Uma questão assim que não avalia nada, porque ela não traz uma resposta clara, né? Mas vamos lá, é uma questão textual, então a gente tem que ler. Com relação à inteligência artificial, assinar a alternativa correta. Aí na letra A, a inteligência artificial prescinde da mineração de dados. Pelo contrário, né? A mineração de dados é fundamental para a inteligência artificial, que segundo o doutor Nicoleles, nem é inteligência nem artificial. Então ela precisa realmente dessa mineração de dados. Então a letra A a gente já descarta. Letra B, a inteligência artificial é um dos campos da ciência da informação, caracterizada por sua interdisciplinaridade. Uma alternativa, um distrator bem elaborado. Distraiu muita gente, com certeza. Mas a inteligência artificial não é um dos campos da ciência da informação, embora a ciência da informação estude realmente inteligência artificial, faça parte disso, né? Seja um dos campos que a ciência da informação pode e deve estudar, né? Eu mesmo, lá em 2005, 2006, fiz uma pesquisa de especialização com foco em inteligência artificial, em chatbots, tá? Está lá no Elis para quem quiser ler, né? E isso 20 anos atrás, né? Então, para vocês verem que a ciência da informação já está dentro do mundo da inteligência artificial há muito tempo. Porém, inteligência artificial não é um campo da CI, tá? Então, essa letra B a gente também descarta. Letra C. A filosofia estabeleceu a maior parte dos fundamentos da inteligência artificial. Cara, essa aí é a resposta que eles deram como correta. A filosofia realmente é fundamental, né, para inteligência artificial, especialmente a questão de lógica, né? Só que a filosofia para inteligência artificial, ela é importante porque, na verdade, a filosofia ela vai ser importante para matemática, para física, para as coisas que vão dar a sustentação para as tecnologias que vão sustentar a inteligência artificial, né? Então, a filosofia, assim, essa resposta, ela não está errada de todo, mas também não está certo porque ela não tem como ser específica para IA, né? Então, enfim,
Mas também a gente não pode descartar imediatamente, né? As duas primeiras, sim. A letra D. Algoritmo é a redução de uma questão, de um problema intricado a pontos simples e claros para facilitar a obtenção de uma solução. E o que é que tem a ver com inteligência artificial isso? Né? É uma coisa assim, eu acho muito engraçado algumas questões, né? E letra E. As duas dimensões que definem a inteligência artificial são a do conceito e a do pensamento. Como assim, né? É uma prova que vai selecionar bibliotecários que está trabalhando em inteligência artificial, daqui a pouco está viajando na maionese. Então, realmente, diante dessas 5 alternativas, realmente a letra C é a menos errada, né? Pelo menos faz algum sentido, as outras não fazem sentido nenhum. Beleza? Acesse lá biblioteconomiaparaconcurso.com e vem estudar comigo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Vamos ver agora uma questão do Senem sobre inteligência artificial, que é um tema que está cada vez mais presente nas provas de biblioteconomia, embora não com muitas questões, mas está aparecendo com frequência, tá? Então, preste atenção. É uma questão textual e por isso ela precisa ser lida, tá? Ela não vai ser respondida, não é uma pergunta. A gente tem que ler alternativa por alternativa. No que concerne ao uso da inteligência artificial na organização da informação, assinale a alternativa correta. As técnicas de machine learning, advindas da IA, estão trazendo grandes contribuições para os estudos de Big Data. Perfeito, faz todo sentido. Letra B. O uso de algoritmos nos mecanismos de busca na internet ainda é incipiente, ou seja, ainda é inicial. Não, né? A gente sabe que não. A gente sabe que o algoritmo hoje domina tudo. Então, letra B está errada. Letra C. A IA precisa de um volume de dados estruturados e homogêneos para extrair seus resultados. Não. A IA, justamente por trabalhar com Big Data, né, ela não está tão necessitada disso mais. Ela, em algum momento só existia se fosse isso, mas hoje já não é mais, né? Ela consegue extrair dados de diversas formas e dados bem bagunçados. Letra D. As redes neurais não supervisionadas são as mais adequadas para a organização da informação. Tá? Essa resposta não é a correta, mas realmente eu também não sei muito sobre redes neurais, então não vou explicar aqui sobre redes neurais. Vou explicar sobre a palavra não. Tá? Onde você encontrar a palavra não, tem grandes chances daquela afirmativa estar errada, que é o caso dessa aí, tá? A letra D não é a resposta correta. E o outro caso aqui são as mais, ou seja, você nega algo e depois coloca isso como o maior que tem, o mais, né? E aí tá errado mesmo, que é o que tem ali na letra D. Então, a letra D também não conta. Letra E. O impacto das redes neurais na recuperação da informação é pequeno. Ora, ninguém vai perder tempo colocando uma alternativa para falar que aquilo ali é irrelevante, é pequeno, tem menos valor. Então, essa letra E também está errada. Se você encontrar alguma informação assim numa alternativa, tem grande chance daquela alternativa estar errada, tá? Que é o caso da letra E. E a resposta correta é realmente a letra A, que é a que faz mais sentido diante da inteligência artificial. Beleza? Então, acesse lá biblioteconomiaparaconcurso.com, acesse o curso Acesse o curso Acerte Mais e vamos estudar, beleza? Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Vamos bater um papo agora sobre algumas questões da prova do Senem, ou Quinem para alguns, do Instituto IADES. Como eu sempre falo para vocês, algumas bancas não merecem nem ser chamadas de bancas, porque elas não mantêm um padrão e você nunca sabe o que vem. E por isso não dá para chamar de banca, não dá para se preocupar com as questões anteriores delas, porque tanto faz quais são, né? As questões que vêm agora podem ser totalmente diferentes, enfim. E foi esse o caso, né? Uma prova realmente muito ruim, uma prova muito mal feita, uma prova que não vai selecionar bem, porque seleciona, nivela, né, por baixo. São questões que ou são triviais ou são questões que nem são de biblioteconomia. Eu até desconfio que foi uma prova feita por alguém
mais da ciência da informação, porque tem muitas questões assim teóricas e tal, de comunicação, enfim. Mas faz parte da vida, a gente tem que estar preparado para a prova. Antes da gente chegar na questão, mostrar aqui para vocês o livro Informação Jurídica para Concursos, que traz 80 questões somente do tema Informação Jurídica comentadas, tá? O livro tá muito bacana e eu ainda tenho alguns exemplares, pouquíssimos, do Catalogação para Concursos através dos tempos. Mais de 20 anos de questões de catalogação comentadas aqui, tá? Tem 150 questões, beleza? Então, adquiram os livros, entrem lá no bibliotecnomiaparaconcurso.com, conheçam os livros, conheçam meus cursos e vamos estudar para concurso, galera, porque não dá para errar questões assim tão bobas, tá? Como tem nessa prova do QNEM. E a gente não vai ver as questões bobas, a gente vai ver questões que eu chamo questões textuais, que são aquelas questões que a gente consegue responder com texto. A primeira questão é essa, a questão 42, tá? A respeito da formação de coleções, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai fazer o que aí? Ler alternativa por alternativa e escolher a correta. Nota que o próprio texto, ele traz, assim, as dicas, né, de quais afirmativas estão corretas e quais estão erradas, ou, quando está muito difícil, de quais alternativas têm mais chances de estar erradas, tá? E quais têm mais chances de estar corretas. Por quê? Porque se eu começo a eliminar, eu vou me aproximando da resposta, porque a resposta está literalmente embaixo do meu nariz. É uma das 5. Então, eu tenho que encontrar qual. Eu não posso sair da prova sem a resposta correta. E aí a letra A tem: as coleções são produto resultante das necessidades institucionais de seus usuários internos e externos. Bom, eu não gostei muito desse termo produto, tá? Porque na verdade eu não vejo as coleções como produto. Para mim as coleções são um resultado disso, tá? Mas por si não está errada, ou não está assim tão errada. Letra B. O desenvolvimento de coleções perdeu força com o advento da internet. Olha só, toda vez que você encontrar algo que tenha um tom negativo, tem grandes chances de estar errada essa afirmativa, tá? Por quê? Porque ninguém vai perder tempo fazendo algo para mostrar o lado negativo. É uma coisa lógica, né? É uma coisa até humana. Então, tem mais chance. Eu não estou dizendo que sempre, estou dizendo que tem mais chances. E essa questão aí realmente está errada, porque a gente sabe que o desenvolvimento de coleções ganhou importância com o advento da internet, da mesma forma que ganhou importância com a explosão informacional, porque quanto mais informação, mais importante é o desenvolvimento de coleções. A letra C tem assim: a seleção tem um papel acessório no desenvolvimento de coleções. Né? Um papel acessório é um papel secundário, né? Um papel assim, é só um acessório, tal, pode tirar, tá? E não é isso, tá? A seleção, ela é fundamental no desenvolvimento de coleções. Letra D. O documento eletrônico diminuiu o processo de desenvolvimento de coleções para a organização de bibliotecas. E aí a gente entra no que eu comentei lá na letra B. A palavra diminui aí tem esse tom pejorativo, prejudicial, tá? Negativo. E essa afirmativa ela está errada, tá? Até porque a gente sabe que o documento eletrônico ele traz uma importância maior ainda, uma necessidade maior ainda de um desenvolvimento melhor, tá? Porque aumenta o número de documentos em si, tá? Então, letra D também é errada. E letra E, o processo de desenvolvimento de coleções tem suas origens na Idade Média. Aí a gente nem debate, enfim, tá? Naquela época não tinha nem, né? Não tinha nem, por quê? Né? Mas agora falando sério, por que o desenvolvimento de coleções ele não surge na Idade Média? Porque na Idade Média mal tinha livro. Então, o desenvolvimento de coleções era a partir do livro que você conseguiu. Você conseguiu um livro, opa, venha para a coleção. Porque você não tinha como escolher,
né? Então, é isso. Beleza? Então, a resposta aí, a letra A é a correta, porque é a única que faz algum sentido, embora, na minha visão, não esteja tão bem colocada por conta da palavra produto, né? Produto é o que é produzido, né? E eu vejo que as coleções, elas vão ser sempre um resultado, né? Um resultado de um desenvolvimento bem feito. Enfim, mas isso aí é outro debate, né? Não é o que interessa pra gente agora. Letra A, a resposta, acesse lá biblioteconomiaparaconcurso.com, adquire os livros, os cursos e estuda, galera. Essa forma aí de ver e ler questões é o que nós trabalhamos no curso, a partir de palavras que as próprias afirmativas dão, para que a gente fique mais seguro de dizer que uma afirmativa está errada ou correta. Beleza? Valeu!